Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. De vez em quando eu venho aqui falar alguma leiturinha magnífica que eu leio nos livros espírita. E desta vez é este livro aqui, Jesus no Teu Caminho, pelo Espírito Públio, André Luiz Ruiz. É uma leitura muito importante, muito importante. É sobre o perdão. O perdão. As questões mais íntimas, os sofrimentos mais demorados, não são os que as bactérias e as enfermidades materiais provocam. Este dura período durante os quais as criaturas se vê privada do equilíbrio orgânico, mas procura medicamentos ou tratamento que lhe possa amparar a possibilitar a recuperar. Podem ser doença de um dia, uma semana, alguns meses, em alguns casos, doenças crônicas que perdura por alguns anos até. Todavia, estas não são as piores doenças, pois a medicina humana tem desenvolvido um mecanismo que combate eficiente pelas diversas técnicas conhecidas. As mais graves dores estão a distâncias dos medicamentos, todos eles ineficazes para o combate. Atinge o âmago do espírito e produz distúrbio que a medicina não possui recurso para debelar. Se os homens soubessem o acúmulo de mazelas que conseguem para si com um simples pensamento de rancor, ou um íntimo desejo de vingança, ver-se-iam surpreendidos pelo tamanho do mal que pode produzir a partir do seu próprio interior. As piores enfermidades estão no sentimento da alma, de onde são extraídos elementos, forças negativos que atingem o físico do seu criador e iniciam a devastação celular. Se para a gripe, para a pneumonia, até as antigas ditas enfermidades incuráveis, como a tuberculose, a lepra, o progresso reservou os antibióticos e outros produtos químicos que atuam e interrompem a ação letal e destrutiva. Nas questões da emoção, o homem se encontra nos idos da lei de Talião. O velho olho por olho domina os seus pensamentos, as suas reações imediatas, como se numa singela comparação a humanidade atual se deslocasse em veículos extremamente modernos, vestido com antigos andrajos e túnicas de criadores de cabras, como no passado. As questões ligadas a tais dores desafiam os mais estudiosos, eis que não se limitam a gerar problemas apenas na emoção. As mágoas acumuladas no íntimo, além de inacessíveis aos remédios atuais, vendidos em farmácia, não produzem danos apenas na emoção das criaturas, induzindo-as ao processo depressivo, a abatimentos, estado de amedrontamento, da ansiedade, de nervoso. Tais agentes patológicos da alma descem da dimensão invisível e estabelece também o interior dos tecidos, rompendo a harmonia relativa que existe até então. Sorrateiramente, abre campo para o conhecimento de úlceras, para a destruição de célula do músculo cardíaco, produz estreitamento das artérias e veias, modificando a pressão arterial e proporcionando muitas vezes o deslocamento de placas gordurosas acumulado no interior de tais condutos sanguíneos,
provocando os diversos efeitos como derrame, tromboses, etc. Da mesma maneira, a ação nociva constante é incendiosa de sentimentos amargos, pode alimentar o desequilíbrio orgânico e produz os surgimentos de tumorações de várias naturezas, muitas das quais extraídas pelos processos atuais da medicina e tratada por poderosos meios de combates prolongados, tanto com a quimioterapia quanto a radioterapia. Algum tempo depois, regressam indiferentes ao próprio tratamento. Enquanto não se descobre uma quimioterapia, uma radioterapia para a alma ou uma cirurgia para extrair a força do bisturi, os sentimentos inferiores, longamente cultivados por década ou mesmo séculos de rancores e mágoas. Os homens serão fábricas eficientes de enfermidades. No entanto, Jesus aponta o caminho para o tratamento eficaz e definitivo, quando recomenda o perdão das ofensas, que o caráter do Evangelho significa esquecimento verdadeiro do mal que sofremos. Libertamos do nosso íntimo todos os agentes mórbidos de doença em profusão, facilitando a recuperação do equilíbrio geral. O perdão é um dos mais poderosos antibióticos que o homem poderia usar, sem efeitos colaterais, produzindo por outros sintetizados em laboratórios modernos. E o que é mais importante, representa medicação acessível a todos, sem distinção de classe social, de credo religioso, do poder aquisitivo. Podemos dizer, sem medo de estar generalizando, que aquele que é incapaz de perdoar, na verdade, não se ama. Não é capaz de permitir que tal medicamento invisível seja produzido em seu íntimo e aplicado sobre as suas próprias dores. Por isso, acaba como um doente crônico da alma e do coração, sem entender que poderia curar-se. Quem não perdoa não conhece a própria identidade e despreza a capacidade pessoal de melhorar. Daí, considerarmos que aquele que não perdoa, que não pensa em fazê-lo, é uma criatura que está impedida de ingressar na condição de ser humano consciente da sua realidade. Tem a forma de pessoa, comporta como pessoa, age, caminha, dorme, come, como se pertencente a tal condição. E para uma surpresa ainda, não atingiu a plenitude deste estado do ser humano. Eis que não se conhece e não põe a destruir-se, alegando a condição de vítima. Para entendermos como usar essa terapia superior, precisamos iniciar uma compreensão de que de quem não perdoa exercita sobre si mesmo um poder destrutivo muito grave e perigoso. Não é o ódio alheio, a inveja, o desejo de prejudicar que os outros possuem ou enderece contra nós que poderão atingir nosso equilíbrio. Ao contrário, ainda que ninguém nos deseje mal, nos inveje, nos queira destruir ou vencer, se mantivermos em nosso coração sentimentos azedos que nos induzem a reviver as situações dolorosas esperando a vingança chegar, nos seremos enfermos em potencial, sem ninguém colaborar para isso ocorrer.
por força do nosso próprio posicionamento mental e emocional, estaremos entregues ao desequilíbrio. Depois de estarmos conscientes de tal realidade sobre nossa essência, devemos entender que para perdoar efetivamente é preciso olhar para frente. Conhecer-se e esquecer o passado representa as duas condições que, combinada, levam o perdão e a saúde da alma. Da mesma maneira que desprezamos tal terapia quando não sabemos o quanto nós necessitamos dela porque não nos conhecemos. Temos dificuldade de perdoar porque nos apegamos aos espinhos, aos pântanos, ao lodaçal do passado de nossas vidas. Preservar tais lembranças, algumas mantidas como preciosidade, por coração que se sente felizes por não ter se esquecido do quanto foram infelizes, representa o maior obstáculo ao exercício do perdão. Não pretendemos se desprezarem as histórias pessoais, as lembranças santas que auxiliam a avaliarmos o progresso e relembrarmos as boas coisas que já vividas e aprendidas. Para as questões do perdão, no entanto, olvidamos o passado, significa não trazer para o presente os detritos da emoção ferida que costumamos preservar como se estivéssemos guardando o tesouro mais caro nas nossas vidas. Quem olha para frente mais do que para a retaguarda, segue a jornada até o seu destino. Quem olha apenas o passado não é capaz de escolher a estrada certa para chegar ao objetivo futuro que lhe propõe. Por isso, nas dificuldades do perdão, observe e veja que, apesar das dores vividas um dia, hoje você está tendo a oportunidade de reconhecer que sobreviveu às ofensas, que seguiu caminhando, que as lágrimas secaram, que as situações se modificaram. Assim, o convite do amanhã pode ser mais forte que as saudades do ontem, que trarão apenas amarguras e revivenciarão lágrimas que os olhos não precisam chorar mais. Quem vive o seu passado de dores e angústia, agarra-se ao lixo e sofre os constantes ataques do mau cheiro e dos insetos que a ele se agregam naturalmente. Quantas pessoas aceitam sofrer pelo abandono, pela traição, pelas decepções amorosas, pelas tragédias materiais suportadas 2, 5, 10, 20, 30 anos. Não foram capazes de viver todo esse tempo, depois que os sofrimentos ocorreram em suas vidas. Isso significa que é ao futuro que estão destinadas. O passado ensinou algo de bom, mesmo nas lágrimas que produziu. O perdão libera o homem dessa herança de desgraças. Quando não se emprega eficazmente, a sua ausência faz com que até as mágoas de muitos anos estejam vivas hoje, fazendo sofrer constantemente, ocupando uma grande parcela de pensamentos, dos sonhos, das lamúrias, degradando forças, abatendo criaturas, enfermando constantemente. Por isso que dissemos que quem não perdoa não se ama e não se conhece. Olhar para o amanhã e lutar, construir da melhor forma possível, representa o gesto saudável para o equilíbrio da alma na compreensão de si próprio. Que alguém possa não gostar de nós e nos desejar mal é algo compreensível. Agora, descobrir que nós não gostamos de nós mesmo é uma constatação absoluta, inusitada.
Quem não perdoa chega a essa realidade. O perdão é o convite para assumirmos a nossa plenitude de seres humanos e caminho de angelitude. Daí, não ser por força de rezar ou rituais que as criaturas encontrarão a melhor ou solução para suas dores físicas e morais, conquanto seja útil orar. Não devemos se aproximar de Deus para ofertar-lhe um coração apodrecido no altar da prece. Nem é justo que estejamos a rogar-lhe coisas que nós mesmos poderíamos estar obtendo pelo exercício dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos legou, pelo próprio empenho e devotamento à verdade do Evangelho. Isso porque não nos será lícito alegarmos ignorância acerca do dever de perdoar, depois que disse Jesus. Quando está em pé a rezar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também o vosso Pai, que estás no céu, nos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, nem vosso Pai que estás nos céus, vos há de perdoar os vossos pecados. Então, eis a leitura do dia de hoje, que eu achei ela incrível, que precisamos muito perdoar a nós mesmos e os outros. Mas Jesus não quis dizer para convivermos com os nossos inimigos, mas que nós possamos não mandar fluidos negativos, não desejar mal a eles e muito menos praticar algum ato que isso vai nos prejudicar. Graças ao meu espiritismo, hoje eu consigo um pouquinho de perdão, mandando assim um fluido bom para aquele que me quer mal. Obrigada, Senhor Jesus, e obrigada